Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo aqui com a Caroline Dall'Acqua, a criadora do Alia Inclui. E ela topou participar aqui para contar um pouco sobre o aplicativo e como foi todo o processo de criação. Caroline, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar participar aqui do podcast. Obrigada William, muito obrigada pela oportunidade, muito feliz aqui, muito grata por estar participando do Além do Código. O prazer aqui é todo meu. E aí, começando aqui, a tua formação é em Direito, certo? Isso, eu sou formada em Direito, eu tenho pós-graduação em Direito Previdenciário, que é a área que eu atuo dentro da Justiça Federal, eu sou servidora pública já há quase 20 anos já. E eu também sou empreendedora, uma das fundadoras da Alia Inclui. Ah, que legal. E aí, você, no direito, de onde é que veio o interesse pela tecnologia assistiva? Então, William, o interesse veio a partir de um contato que eu tive com uma amiga, a Tatiana, que ela é uma das sócias fundadoras da Alia Inclui junto comigo. Nós nos conhecemos lá em 2020, um dia em que eu estava num salão de belezas, estava fazendo os meus cuidados, os meus autocuidados, e a Tati também estava lá, e nesse momento nós nos conhecemos. Ela veio conversar comigo, porque à época ela estava desenvolvendo uma pesquisa para uma empresa de sorvetes aqui de Caxias, a Urca Sorvetes, porque essa empresa ela tinha o desejo de tornar os seus produtos acessíveis para pessoas com deficiência visual. E a Tati estava investigando, ela tem uma empresa de inteligência de mercado, e ela estava fazendo um estudo a esse respeito, né, com o objetivo de verificar qual seria a melhor maneira de tornar os sorvetes da empresa Urca acessíveis. E então ela me viu, à época, eu usava uma bengala verde, porque eu tinha baixa visão, eu tenho retinose pigmentar, hoje eu já tenho cegueira legal, e ela então me viu com o uso da bengala, e ela começou a fazer perguntas, né, nós começamos a interagir, e ela queria entender um pouco mais sobre como era o cotidiano de uma pessoa com deficiência visual, e aí então ali nasceu uma amizade, e ali começou a Alia Inclui. Nossa, que legal, legal mesmo. Só um breve aqui comentário, só para não desviar muito da pauta, mas só um breve comentário. Bem-vindo ao clube, tenho retinose também, então tamo junto. Uhum. Sim, com certeza. É um clube daqueles que a gente gostaria de não fazer parte, né? Mas assim, já que recebemos um limão, vamos fazer uma caipirinha dele, não é mesmo? Sim, bom ditado. E é isso, e então. aí, entrando mais no aplicativo, o que o Alia Inclui faz, né? Quais as funcionalidades deles? Conta aí para nós a respeito. Então, William, o Alia Inclui, então, Tati e eu, com mais 2 sócios, a Débora Rossati e o Anderson Nunes, nós desenvolvemos então na nossa trajetória o app chamado Alia Inclui. E lá no início, ele era um aplicativo bastante simples, que ele era apenas para identificar produtos através do QR Code. Só que na nossa trajetória, nós nos deparamos com o fato de que as empresas não queriam modificar as suas embalagens por conta do custo, por conta da dificuldade de logística, né? Tudo que aumenta custo para a indústria, tudo que aumenta em processos, a indústria ela tende a repelir. Então, nós nos demos conta de que todos os produtos, na verdade, eles contam com um código de barras. Então, nós adaptamos o aplicativo para que ele reconheça código de barra de produto. Carol, mas o aplicativo faz só isso? Não, ele não faz só isso. O app, sim, ele trabalha com acessibilidade de produtos, mas ele também torna
textos e imagens acessíveis. Então, a pessoa pode apontar o aplicativo para um produto, o app, ele direciona para que a pessoa localize, por exemplo, o código de barras. E aí o aplicativo lê o código de barras. Bom, uma vez lido o código de barras, é possível interagir com as informações do produto através da nossa inteligência artificial. É possível, William, que as pessoas façam perguntas para o produto. Por exemplo, este produto contém lactose? Ou então, este produto, eu tenho uma dieta de 2.500 calorias diárias. Quantos produtos destes eu posso consumir na minha dieta? Ou então, enfim, a informação que a pessoa quiser ter acesso em relação ao produto. Essa é uma das funções. O app, ele conta com 4 funções. A função de descrição de produto, a função de descrição de imagem, que a pessoa pode tirar uma foto, pode interagir com a imagem também, pode fazer perguntas para ela, e as funções de texto, de descrição de texto rápido e a digitalizador de texto. Sempre nós desenvolvemos, William, o app pensando, as pessoas com deficiência visual foram as nossas grandes inspiradoras para o aplicativo, né? Mas a gente vê que ele está sendo utilizado não só por PCDs, ele vem sendo utilizado também por pessoas que têm problemas de refração, né, que têm dificuldade de leitura, mas que não chegam a ser pessoas com deficiência visual, porque o nosso app, ele conta com um leitor próprio, que a pessoa pode, inclusive, escolher a velocidade que é mais confortável, né? Como nos áudios que nós temos do WhatsApp, sabe? Que podemos escolher uma vez e meia, 2 vezes a velocidade. Então, é possível escolher a velocidade de leitura do aplicativo e ouvir todas as informações ao invés de lê-las. Legal. Os códigos de barras, assim, os números deles dos produtos são sempre universais? Será que aquela pasta de dente, ela sempre vai ter aquele código de barras para poder funcionar em qualquer lugar? Exatamente, William. As empresas, elas adquirem os números de códigos de barras e uma vez que aquele código de barra ele é de um produto, ele nunca mais vai ser de outro. A indústria trabalha dessa forma, né? Um dos nossos parceiros é o GS1, que é o órgão emissor e regulador de código de barras aqui no nosso país. E é assim que as empresas trabalham, né? Exemplo, uma grande empresa de alimentos, ela compra um lote de 10.000 códigos de barras. Se ela retira um produto de circulação, o produto X, ele foi retirado de circulação, aquele produto, aquele código de barras, ele é inativado, ele não é utilizado para outro produto. Então, a chance de trazer a informação de um produto aleatório, ela é muito pequena. A menos que alguém possa, eventualmente, né, daí a gente está falando de códigos de barra que não são oficiais, né? E aí cai no campo das coisas que não são, que nós não temos controle dentro da internet, né? Mas códigos de empresas sérias funcionam desta maneira. E aí os códigos de barra são cadastrados aí direto num banco de dados ou vocês puxam com alguma API externa? Então, aí temos 2 situações, né? Temos as empresas que contratam a nossa solução para tornar seus produtos acessíveis. Essas empresas, daí nós temos o nosso próprio banco de dados e a depender da empresa, se a empresa for muito grande e tiver o seu próprio banco de dados, aí nós podemos sim construir uma API que se conecte com a API da empresa e que assim as informações dos produtos cheguem até dentro do aplicativo da Alia, né? Agora, para os produtos das empresas que ainda não têm acessibilidade, né, que não contrataram a nossa solução, daí então nós buscamos as informações utilizando a inteligência artificial. Nós temos 3 IAs
que nós utilizamos para buscar esses produtos, fazer a varredura deles na internet e garantir para os usuários a melhor experiência possível de informações dos produtos. Claro que aí os produtos que não estão cadastrados devidamente na nossa base de dados, eles podem ter, nós ficamos suscetíveis às variações que a internet e as inteligências artificiais nos trazem, né? Por isso é tão importante as empresas quando as informações são disponibilizadas pelas empresas, porque isso faz com que nós tenhamos um consumo assertivo, né? As empresas elas vão disponibilizar a informação correta e adequada para os seus consumidores, né? Isso nos dá segurança de informação também a respeito do produto que a gente está consumindo. Legal, muito legal mesmo. E como que foi aí parte da ideia para a ação aí no desenvolvimento do projeto? Quais foram os primeiros passos? Bom, os primeiros passos foram, então, primeiro, entender o mercado, né? Depois, então, a gente verificou essa questão que eu te contei sobre o QR Code. Aí nós, primeiro desenvolvemos um MVP, né? E nós depois migramos, então, para o código de barras. Só que aí nós verificamos que a gente queria trazer de fato, uma ferramenta que levasse autonomia e liberdade para as pessoas. E o aplicativo ficou muito pequeno, só para reconhecer produtos. Então, nós ampliamos ele para outros usos, né? Para levar a acessibilidade de imagens e de textos também. E todos da equipe são da área do desenvolvimento ou foram aprendendo conforme o aplicativo foi crescendo? Sim, não, a gente foi aprendendo conforme o aplicativo foi crescendo, né? Quem é responsável pelo desenvolvimento é o Anderson Nunes, que é o nosso CTO, que é o nosso maravilhoso cara da tech. E ele e a nossa equipe, nós temos uma gestora de projetos também, a Ana Rosa, nós temos os nossos desenvolvedores, o Tobias, a Rebeca, o Erickson, que são pessoas que têm um preparo muito grande e que topam esse desafio, né, de tornar o app cada vez mais acessível, né? E também na acessibilidade, a gente tem grandes parceiros aí. Nós temos o Maurício Padilha, que já trabalhou conosco, que está sempre, né, na nossa equipe, validando a acessibilidade. Nós temos também a Isabela e nós temos também a Gabi Mota. Então, e esses três últimos são devs, são pessoas com deficiência visual que validam e que sempre nos auxiliam a deixar o app da melhor maneira possível. E tu sabes, William, que uma das coisas assim que eu tenho muito orgulho do nosso aplicativo, esse ano nós passamos por uma reformulação bastante profunda dele. Nós fechamos um contrato com uma empresa que eu ainda não posso falar o nome, infelizmente, mas que em breve nós vamos poder falar sobre, porque nós ainda estamos em período de sigilo contratual. E nós reformulamos muitas coisas dentro do aplicativo. E dentro dessa caminhada, uma coisa muito importante que nós conquistamos foi a chancela da equipe técnica de acessibilidade da Fundação Dorina Nuil. Nós fizemos um estudo bastante profundo, nós esmiuçamos o aplicativo e deixamos ele totalmente acessível de ponta a ponta para que nós possamos ter o melhor retorno possível. Muito legal mesmo. E eu, como um recém-habilitado pela Fundação Dorina, inclusive, né? Olha só, que bacana. Fiz minha orientação em mobilidade lá, terminei recentemente. Agora, como vou passar a sair mais sozinho, frequentar supermercado, essas coisas, tenho certeza que o Alia Inclui vai me ajudar muito. Ah, que bacana. Eu fico muito feliz e faço votos que ele utilize, que ele ajude mesmo. E sempre estamos abertos, né, gente? O Alia, ele é um app construído a muitas mãos. E
e nós gostamos e precisamos muito do feedback das pessoas, né? Sempre que você verificar, Carol, vi tal coisa, quem sabe não dá para fazer assado, né? Tem uma sugestão aqui, estamos sempre abertos, porque nós crescemos muito nesse processo. E o app é para os usuários, né? Ele é para a gente, é para nós. Então, sinta-se bem-vindo para fazer sugestões. Inclusive, temos canais ali dentro do aplicativo que as pessoas podem mandar sugestões, podem mandar comentários, críticas também, né? Elas, sendo para o bem, elas são sempre muito bem-vindas. E por falar nisso, vocês já têm recebido muitos feedbacks a respeito do aplicativo e quais seriam aí os principais? Sim, a gente recebe vários, né? A gente vem desenvolvendo ele já há algum tempo, né? E eu vejo assim que o pessoal está gostando muito da identificação, da descrição por imagem. É uma ferramenta que ela veio assim para melhorar, para ajudar muita gente, porque ela tá uma ferramenta bem boa, assim, bem fiel. A gente usa o Gemini para descrever as imagens, então a galera tem gostado bastante. E da descrição de produto, assim, eu já tive algumas pessoas assim que me disseram, nossa, eu nunca mais vou confundir coco com queijo ralado, sabe? Ou então teve um amigo que me disse assim, nossa, Carol, eu nunca mais vou fazer polenta usando farinha de arroz, porque eu não conseguia diferenciar e o aplicativo ele torna possível isso. Confundir o shampoo com condicionador. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Aí, claro que a gente tem os nossos meios, né? As nossas marcações, né? Tem o jeitinho de fazer, mas é sempre bom a gente poder ter uma ferramenta que ajude a identificar, né? E até saber se aquele produto, não só identificar, mas poder consumir informação assertiva daquele produto para saber se é o produto que ele é adequado para o que eu desejo e se ele é o produto que eu realmente quero consumir, né? Sim. Eu sempre digo que nós pessoas com deficiência visual, nós também somos consumidores e nós temos o direito de ter a informação adequada dos produtos. Não é porque nós não enxergamos que nós podemos, que nós vamos escolher qualquer coisa, né? Sim. E isso é uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast, né? Que as empresas deveriam deixar as coisas mais acessíveis, visando até o lucro. Não é nem por ser bonzinho, vamos deixar acessível para eles usar, não. Vise o lucro, porque se eles soubessem o quanto a gente consome, o quanto a gente gasta, eles iam querer mais o nosso dinheiro. Perfeito, perfeito, William. Nós somos consumidores, nós temos o direito à informação. É exatamente isso. E como um usuário bem assíduo do Be My Eyes, eu falo, né, que a descrição de imagem por IA foi uma das melhores coisas que inventaram. O ganho de acessibilidade que isso deu, né, pra gente ter mais acesso às coisas é absurdo. Foi, eu concordo contigo. A IA, ela veio para auxiliar muito em vários campos, né, em vários aspectos. Ela assusta bastante, mas dando o bom uso para ela é uma grande auxiliadora. Tanto que nós integramos o aplicativo da área todo utilizando a IA, né? Porque é a melhor experiência, sem dúvida nenhuma. E teve alguma história assim específica que emocionou vocês, que fez vocês verem, não, a gente tá no caminho certo, vamos continuar? Olha, teve um teste que nós fizemos lá aqui em Caxias do Sul, temos o INAVE, que é o Instituto da Audiovisual. E nós fizemos vários testes com a galera, e lá, assim, a gente viu as pessoas usando o aplicativo e gostando muito, assim, e vendo a diferença que faz na vida das pessoas, né? E eu vi assim também como o app tem sido bastante usado por pessoas com baixa visão, porque eu não sei se tu passaste por isso também, William, mas
Quando eu tinha baixa visão, eu não usava ainda os leitores de tela, mas eu me batia muito com textos pequenos, né, com a formatação, usando os recursos de fundo escuro, fonte grande, fonte clara. Só que ainda assim era difícil para mim. Então, como o app é possível adaptar, fazer essas adaptações de acessibilidade visual, né? Dentro do próprio smartphone é possível adaptar isso, e o app ele contempla essas preferências do usuário, mas como ele também tem o leitor de tela próprio, que basta a gente tocar na tela e ele lê o que está escrito, eu vejo que as pessoas têm curtido bastante. E isso para mim é bem gratificante, sabe? Porque vai validando os nossos processos, vai validando o nosso trabalho, vai validando o desenvolvimento da área. Eu passei por isso também, né? Enquanto baixa visão não usava tecnologia assistiva, ia só aumentando mesmo as Isso, letras, tudo que dava. Mas chegava um ponto que era bem cansativo, né? Porque mesmo aumentando, às vezes tinha que chegar muito perto da tela e era todo um esforço mental e rolando a tela. Eu terminava de ler o texto com uma dor no pescoço de tanto esforço que tinha que isso. fazer. Perfeito, é bem assim. E a gente se judia muito, né? Sem contar a parte psicológica do que a gente passa, né? Eu tinha vontade de chorar, daí eu tinha vontade ou de jogar longe, né? Ou de jogar em alguém até. Sim. E a gente acaba se judiando muito no processo, né? Sim. Então, eu vejo que o app tem ganhado uso nesse sentido. E quais foram aí as principais dificuldades no desenvolvimento? Olha, as principais dificuldades, primeiro entender o mercado, né? A gente conseguir visualizar de que maneira o aplicativo poderia ser útil para as pessoas, como fazer isso, né? Encontrar os profissionais adequados, as pessoas que estivessem aptas e não digo nem aptas, as pessoas que estivessem abertas a olhar para isto, porque nós levamos a demanda de pessoas que não enxergam e que normalmente não são vistas pela sociedade. Então, aos poucos, nós fomos galgando espaço, nós fomos conversando com empresas, nós fomos fazendo, além do aplicativo, também treinamentos de inclusão e acessibilidade para que os colaboradores das empresas se deparassem, né, com essa nossa realidade. Teve um treinamento super marcante que eu fiz na empresa Casa Valduga, que é uma das maiores vinícolas aqui da nossa região sul. Eu estou aqui na região sul do Brasil, na Serra Gaúcha. E a Casa Valduga, ela foi a empresa pioneira em tornar os seus produtos acessíveis aqui na nossa serra. E lá nós fizemos um treinamento de inclusão e acessibilidade com toda a gestão, com todos os colaboradores, que foi extremamente gratificante. E nós pudemos trabalhar conceitos de o que é uma pessoa com deficiência visual, né? Eu brinco assim, o que é, né? Onde vive, do que se alimenta, Como se reproduz? né? Porque acho que a gente não se reproduz, né? Então, aí nós falamos um pouco, né, sobre desmistificando, levando, assim, um conhecimento com leveza, com um toquezinho de bom humor também, né? E isso aos poucos fomos galgando espaço com esses movimentos, sabe, William? E aí, aos poucos, aí o mercado vai começando a se abrir, nós vamos ganhando espaço, e hoje nós estamos, então, com o app na sua melhor versão até o momento. E no começo vocês enfrentaram resistências do tipo: pra que acessibilizar? Cego compra? Consome alguma coisa pra fazer isso? Todo dia, assim, não, mas pra quê? Ou então, assim, quantos? Quantas pessoas usam? Quantos isso? Quantos aquilos? Aí eu olho pro gestor, assim, e eu digo, bom, então, vamos pensar juntos aqui.
Você tem aqui uma rampa de acesso aqui na entrada do seu prédio, né? Sim, eu tenho, a pessoa responde. Eu digo, bom, então vamos medir a importância dessa rampa de acesso aqui por quantas pessoas com cadeira de roda passam aqui por dia. Se tem dias em que nenhuma pessoa passa, então a gente pode remover essa rampa aqui e colocar uma escada com 5 degraus. Aí a pessoa fica pensando assim. Não é sobre quanto, é sobre como, é sobre poder, é sobre possibilidade. A acessibilidade, ela é sobre remover barreiras de acesso. Não é sobre dizer se é ou se não é importante. Que existisse um único PCD só no universo. Ele tem o direito de ter acesso à informação, a tudo que qualquer pessoa sem deficiência tem acesso. Perfeito. Para mim, William, o inacessível é inaceitável. E é assim que tem que ser para a sociedade também. Porque a acessibilidade ela é uma das coisas básicas para a sociedade. E uma curiosidade, assim, de onde que veio o nome Alia, né? Alia inclui. Tem algum significado? Tem sim. Alia inclui. Alia é o acrônimo, né? Significa acessibilidade, liberdade, inclusão e autonomia. Exatamente. Esses são os norteadores da nossa empresa e são os nossos valores, né? É isso que a gente sempre busca alcançar no desenvolvimento das nossas soluções, no nosso aplicativo, nos nossos treinamentos. E aí, nas suas análises hoje em dia, o que você acha que ainda falta em termos de acessibilidades de produtos aqui? Acho que sei que dependendo da resposta, isso dá um segundo podcast já, né? Dá, não, com certeza. O que ainda falta bastante, né? Porque nós temos uma jornada grande até o supermercado, né? Saindo da nossa casa, né? A jornada arquitetônica que nós enfrentamos, a jornada de locomoção, né? Que nós enfrentamos, ela ainda é grande. Chegando no mercado, por exemplo, nós nos deparamos com a necessidade de um profissional que esteja capacitado para receber uma pessoa com deficiência visual, né? E essa é a acessibilidade. O segundo tipo de acessibilidade é a atitudinal. Primeiro nós falamos da acessibilidade arquitetônica, a segunda é a atitudinal. E a terceira é a acessibilidade a produtos, né? A acessibilidade tecnológica, né? Então, ainda temos bastante para melhorar enquanto sociedade, mas Roma não foi construída em um dia, né? Estamos galgando espaço e dando passos, espero que sejam passos largos para um mundo cada vez mais acessível. Porque hoje até mesmo a gente decidir, não, dá muito trabalho no mercado, se a gente ainda tentar comprar por aplicativos online para propor esse trabalho, achar um que seja acessível também para poder usar é bem difícil. Perfeito. E daí a gente acaba ficando, não sei você, tá? Mas eu acabo ficando refém de aplicativos como o iFood, por exemplo, que ele é ótimo, só que nós sabemos que o iFood tem as suas taxas. Então, em detrimento da acessibilidade, nós acabamos pagando mais caro pelo mesmo produto que eu poderia comprar no supermercado que fica a 2 quadras da minha casa. Não me parece justo, não é mesmo? Mas o iFood quer o meu dinheiro e os outros não, fazer o quê? Pois é, não, eu sei, não, perfeito. Cada pessoa dá o seu jeito, né? Cada pessoa tem as suas preferências, mas se a gente puder fazer um movimento de que a sociedade acessibilize a experiência do consumo, é tanto melhor, não é mesmo? Você falou, né? Inacessibilidade é inaceitável. É um direito nosso, né? É o que eu falo sempre aqui também, né? Acessibilidade não é um favor que estão fazendo pra gente, não é caridade. Exatamente, é um direito. E ele precisa e merece ser respeitado. E como que o pessoal hoje faz para baixar o aplicativo? Ele está disponível aí tanto para iOS quanto para Android? Sim, ele está disponível. Ele é um aplicativo gratuito. Os usuários, eles não pagam absolutamente nada para usar. Não precisa nem se cadastrar se não quiser. Se cadastrar é melhor, porque nós estamos já logo implementando melhorias e benefícios para os usuários cadastrados, mas se a pessoa não quiser se cadastrar, não precisa. E para baixar,
basta ir na App Store ou na Google Play, digitar Alia Inclui, que vai ser o primeiro íconezinho que vai aparecer. Basta baixar e já pode sair usando. Vou deixar os links aí também na descrição, o pessoal ir lá dar uma olhada e baixem, gente, que vale a pena, né? Que bom que estão surgindo cada vez mais aplicativos aí acessíveis para facilitar a nossa vida. É, perfeito. Eu digo que isso é ótimo mesmo. Cada vez mais surgem aplicativos e um complementa o outro, né? De maneira que a gente pode ter opções de uso, né? Os usuários podem escolher aquilo que melhor se adapta, aquilo que mais gosta, aquela ferramenta que é mais confortável. E o bom também que acontece aí no Alia Inclui, né? Que é a prática daquele lema, né? Do nada sobre nós sem nós. Então, você lá ajudando tanto à frente é alguém que sabe também quais são as reais necessidades, né? Não é algo teórico só. Você sabe o que realmente é uma coisa acessível. Tem os colaboradores também, como a Gabi, né? Então são usuários reais mesmo que estão testando o aplicativo, né? Exatamente, exatamente. Eu fiz questão de falar o nome da galera, porque são usuários reais, são pessoas de carne e osso, são pessoas que vivem a vida como ela é, né? Que enfrentam as dificuldades da deficiência visual e que, consequentemente, vão conhecer o que a gente mais precisa de acessibilidade e também vão saber dizer aquilo que, ó, Carol, não, isso aí, ó, o pessoal tá viajando, essa coisa aí, né, essa função aí que o pessoal tá querendo desenvolver, isso aí não é bacana, isso não tem uso para nós, isso não seria eficiente. Então, é extremamente importante ter pessoas com deficiência visual no desenvolvimento das ferramentas que são pensadas e voltadas para nós, né? Como tu bem disses, William, nada sobre nós sem nós. Em questão assim de tecnologia assistiva para celular, eu falo que eu ainda sou um barbeiro, ainda estou engateando. Eu sou muito mais ágil assim no computador, né? No computador com uso do NVDA eu consigo usar bem. No celular, como eu não uso com muito costume, né? Ainda peno um pouco, mas estou tentando aí aprimorar mais meus usos no celular, até para poder usar na rua, né? Porque eu não vou estar com o computador sempre aqui à disposição para mim. Perfeito. E o uso, né? Quanto mais tu usares as ferramentas, melhor tu vais usá-las, né? É esse caminho de utilizar, de insistir, de tentar fazer todo dia um pouco, até que, opa, ficou automático. Agora eu já sei. Já não é mais difícil, já não dói mais, já não me gera trabalho, né? Mas é um caminho que a gente tem que trilhar e vale muito a pena, viu, William? Vale muito a pena, porque o smartphone ele é uma ferramenta de independência para nós, né? Dá para fazer muita coisa usando ele e certamente tu vai te beneficiar muito disso. E tu com certeza também já deve ouvir aqueles comentários se o seu celular é um celular especial, né? Pra você fazer as coisas nele. E aí tem que explicar que é um celular igual de todo mundo, só que com uns recursos a mais. Ah, sim, isso é sempre, né? Nos treinamentos, na rua, no Uber, as pessoas perguntam, né? Bastante sobre o celular, mas assim como perguntam sobre o cão-guia também. Sim. Mas faz parte. Eu acho que assim, nós pessoas com deficiência visual, a gente também tem que ter a abertura Sim. e a paciência de esclarecer as pessoas que nos vêm com essas perguntas, porque a maioria das perguntas elas são genuínas, elas não são perguntas, como é que eu vou dizer? São perguntas de pessoas que estão ignorantes no sentido de não conhecer, não saber sobre o assunto. Claro que existem perguntas que atrapalham, que são indiscretas, perguntas que a gente gostaria de não precisar escutar, né? Mas aí vai o momento do respirar fundo, contar até 3, né? E falar sobre, né? Faz parte. Quando eu era baixa visão também, eu tinha
dúvidas aí a respeito dessas coisas de cego total também, e nunca passou assim pela minha cabeça de como um cego usaria um computador ou um celular, né? Então eu relevo porque eu também já fui um capacitista no passado. Pois é, né? E é uma caminhada de buscar se orientar, buscar conhecer, né? Nós estamos nessa caminhada também, né? Buscando os nossos conhecimentos e é natural que quando nós nos deparamos com conceitos que até então eram novos, que nós nos admiremos e que nós queremos saber mais. Então eu vejo dessa maneira. E aí, em sua opinião, como a sociedade aí pode contribuir para tornar as coisas mais acessíveis? Olha, eu imagino que é tendo abertura mesmo, sabe, William? É tendo empatia, e escutando, aprendendo que uma pessoa com deficiência, ela pode sim precisar de auxílio para determinadas coisas, mas é auxílio quando ela quiser, se ela quiser e da forma como ela precisar. Não é a pessoa pegar no meu braço, sair me arrastando pela rua e me levando sem que eu, como se eu fosse um sujeito que eu não tenha capacidade de discernimento, capacidade de dizer aquilo que eu desejo e aquilo que eu não desejo, né? Eu acho que a chave é a empatia. A chave é a empatia e é o ouvir, saber perguntar e saber ouvir. Se a gente alcançar uma sociedade assim, eu imagino que as coisas vão melhorar bastante. E o Alia tem aí planos de lançar novas funcionalidades? Tem sim. Eu já dei um spoiler antes, né? Logo, logo em breve a gente vai estar lançando funções que vão ser voltadas para o público que estiver cadastrado, só para os usuários que estiverem cadastrados. Olha. Sim, nós vamos ter lista de compras, nós vamos ter preferências, nós vamos ter algumas ferramentas ali que facilitem ainda mais o cotidiano das pessoas com deficiência visual. Eu não sei se ele já tem esse recurso, caso não tenha, vocês também pretendem expandir para farmácias, né? Porque comprar remédio também facilitaria bastante, né? Ter esse recurso de escanear lá e obter. Com certeza, William. Hoje é possível também escanear o código de barra de um produto, de um medicamento, e é possível ouvir a descrição básica dele. Hoje nós ainda não temos nenhuma empresa farmacêutica que já seja nossa cliente, que disponibilize a informação completa a respeito do produto. Mas como nós nunca penalizamos o usuário. Nós sempre buscamos levar a informação para que a pessoa consiga, ao menos, identificar o produto que tem na mão. Então, é possível, sim, identificar o produto. Quem sabe no futuro nós consigamos alcançar clientes como empresas farmacêuticas, né, para que elas possam disponibilizar toda a bula dentro do nosso aplicativo. Aí já pensou que prático? A gente só apertar conversar com a IA e perguntar qual a dosagem adequada para uma pessoa de 50 quilos. Meu bebê pode tomar este remédio? Sou alérgica à penicilina. Posso consumir essa medicação? Então, a gente sonha com isso, porque vai facilitar muito o nosso uso, né? Que a gente vê que deixar as coisas acessíveis não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E a gente vê que o nosso problema em si não é enxergar, é simplesmente as pessoas não acharem que a gente tem direito às coisas. Porque se as pessoas entendessem a gente como seres humanos, as ruas seriam acessíveis para a gente andar, teriam um piso tátil bem colocado, né? Os aplicativos seriam acessíveis, então não enxergar não seria o nosso problema. Perfeito. O problema não é a deficiência, né, William? O problema são as barreiras que se colocam para o nosso acesso. E nesse sentido, a Alia veio como um mitigador de barreiras, né? É nessa tentativa de tornar o nosso cotidiano mais acessível, mais fácil, mais prático. Eu brinco aqui, né? No momento eu ainda sou
analfabraille, né? Ainda tô aprendendo o braille, mas ainda não leio, né? Então, mesmo que alguns produtos já tenham lá escrita em braille, eu ainda não consigo ler, né? Então, ter um aplicativo como esse daria um ganho de produtividade enorme. Ai, que coisa boa. E tu sabes que nós temos uma caminhada com o Braille também, porque lá no início, quando a minha sócia ela estava fazendo essa pesquisa de mercado para a empresa Urca, que é uma empresa de sorvetes aqui da nossa região, no início a Urca ela continua colocando o Braille na embalagem, só que tu bem sabes que o Braille, ele é uma informação que sim, ela é uma informação relevante, Uhum. só que ela é uma informação insuficiente para o consumo. Ela é uma informação, por exemplo, eu tenho um medicamento que eu tomava, que há anos atrás, que na caixa dele vinha escrito apenas Diane. Mas Diane me diz o quê? Me diz o nome comercial daquele medicamento. Não me diz que ele era um anticoncepcional, não me diz que era uma pílula de progesterona, não me diz nada. Me diz apenas o nome comercial, né? E é uma informação insuficiente. E ela é relevante, sim, para identificar, para ter alguma informação, mas ela não é suficiente para compra e nem para o consumo daquele produto. E sem contar, né, William, que o Braille, ele conta com 3 dificultadores, né? Ele pode ser, ele é um processo de alto custo para a empresa, ele é um processo, ele pode ser fragilizado durante o processo de logística, porque ele pode ser amassado, né? Ele só pode ser aplicado em embalagens de papel, é impossível de aplicar nele embalagens de vidro, alumínio, né? E plástico. Hoje já tem algumas empresas que estão conseguindo aplicar em embalagens de plástico, mas em vidro e alumínio não é possível aplicar. E também sem contar que 2/3 da população cega não é alfabetizada na língua Braille, porque essas pessoas elas adquiriram a cegueira ao longo da vida. É o meu caso, é o teu, né? Nós não temos ainda, e talvez nem tenhamos ao longo da vida, eu falo por mim. Provavelmente eu nem vou ter a capacidade de ler um livro em Braille. O meu Braille é um Braille sofrível, é um Braille de elevador. Sim. Já tá melhor que o meu. Né? Então, eu não consigo identificar um produto apenas com o Braille. Eu preciso do aplicativo para isso. Eu mesmo só tô aprendendo o Braille agora por curiosidade e porque eu sempre falo aqui que eu sinto falta de ler segurar no papel, ouvindo só a voz do meu pensamento, né? Não ficar escutando uma voz aqui no meu ouvido o tempo todo, e eu tô aprendendo por isso. Mas como alguém que perdeu a visão, né? Eu não via muita necessidade de aprender o Braille por já ter perdido a visão bem avançado, né, em idade, e aí já fui mais para as tecnologias assistivas, então, como você falou, né, geralmente as pessoas que já perderam depois dificilmente vão pro Braille. É isso aí. E você tem estudado também um pouco aí sobre tecnologia, programação, desenvolvimento para ajudar no aplicativo, mesmo que informalmente? Olha, eu fico mais assim na parte de divulgação do aplicativo, de conversa com os usuários. O que eu estudo é mais voltado nas inteligências artificiais, né? Sim. Que maneira a gente pode melhorar a experiência utilizando as IAs. Mas programação, propriamente dita, o desenvolvimento da programação, eu não estudo, não. Eu valido os testes, eu testo junto com a galera, eu proponho melhorias, mas eu não estudo a parte de código, não, William. Aí eu deixo para os especialistas. Sim. Essa parte. Interessante. Quem sabe um dia também eu chego num nível de produzir um aplicativo desses também, né? Que eu tenho vontade de também contribuir alguma coisa aí para nossa área, ter alguma ideia boa assim para contribuir com a nossa comunidade. Ah, certamente. O céu é o limite, né? E hoje a acessibilidade digital, né, aos cursos mesmos, né, às formações, ela tá aumentando cada vez mais, né? Então, acho super possível, acho que depende só de ti. Sim. É o que falam, né? Às vezes a ideia mesmo depende só de você achar
algum problema aí e propor uma solução. E problema na nossa comunidade é o que não falta, né? Perfeito, e sempre precisam de boas cabeças pensantes aí para desenvolver soluções adequadas. E que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, né? Seja uma pessoa com deficiência, ou pessoa sem deficiência, ou que tem algum familiar, né, com deficiência. Olha, mensagem que eu deixo é assim: nem todo dia é bom, nem tudo é feliz, mas existem dias bons e existem dias felizes. E é possível sim fazer as coisas, é possível desenvolver atividades, é possível estudar, é possível desenvolver boas ideias. Basta ter foco naquilo que se faz, basta ter perseverança, né? E seguir em frente, porque é possível sim, é possível. E convidar as pessoas, né, William, para conhecer a Alia Inclui, para seguir a gente nas redes sociais, @Alia Inclui no Instagram, no Facebook, baixar o aplicativo nas lojas e contem pra gente, né? Baixem, contem pra gente como é que foi, chamem a gente no direct do Instagram, a gente responde, tão logo possível a gente responde, né? Vai ser um prazer ter vocês conosco. A Alia é uma empresa pensada para pessoas e feita a muitas mãos. E nós queremos que ela seja uma ferramenta útil para cada vez mais pessoas. E a pergunta que eu esqueci de fazer, a Alia Inclui já está aí há quanto tempo? Nós iniciamos a empresa em 2021, já faz 4 anos. Já tem bastante coisa, né? E mais por vir ainda, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. E você até falando aí, né, sobre o quanto é possível fazer as coisas, né? É bem isso, né? Que quando eu percebi, assim, que minha visão já estava ficando bem prejudicada a ponto que aumentar a letra no computador não estava mais adiantando, dos maiores medos que eu tinha de eu perder a visão era não conseguir mais usar o computador, programar, coisas que eu gostava, né? Mas acabei encontrando, né, métodos de poder continuar fazendo o que eu já fazia. Exatamente. É sempre possível, basta ter perseverança. É isso. Carol, muito obrigado aí. Foi muito legal ter esse papo, bater esse papo com você, conhecer mais sobre o aplicativo, conhecer a história e conhecer novas histórias, né? Que essa convivência com pares, pessoas assim que passam pelas mesmas coisas que a gente é sempre bom. Então, muito obrigado aí por ter participado. E as portas aqui vão tá sempre abertas para você voltar mais vezes, divulgar novos projetos, novas funcionalidades aí do app. Eu que agradeço pela oportunidade, William, uma alegria e uma honra estar participando. Muito obrigada. E saúde, alegria e vida longa ao Além do Código. Que venham muitas outras boas discussões, porque elas sempre agregam e fazem a gente crescer. Então, muito obrigada. Eu agradeço. E os links vão estar todos aí na descrição, gente. O link do app, das redes, vão lá seguir, prestigiar esse aplicativo. Porque uma coisa que eu sempre falo aqui também, a gente reclama tanto da falta de acessibilidade nas coisas e quando surge algo que é acessível, que vai facilitar a nossa vida, muitas vezes a gente não engaja tanto quanto deveria. Então vamos engajar aí esse produto, vamos fazer ele chegar mais longe. Então compartilha aí. Você conhece, às vezes você não é deficiente visual, mas conhece alguém que seja, compartilha o aplicativo com essa pessoa, tenho certeza que vai ser útil. E se você gostou, né, do episódio, deixa o seu like, né, você sabe que é assim que o YouTube funciona, né, através do like ele sabe que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te recomendar mais e vai fazer esse conteúdo chegar mais longe também. Deixa aí nos comentários também o que você achou do episódio, o que você tem achado do projeto, deixa aí sugestão de convidados, não é garantia que eu vá conseguir trazer, mas prometo ir atrás, né, fazer o convite. Então comenta, dê dicas de coisas que vocês querem ser abordadas aqui no podcast. Tudo aqui é bem-vindo, né, contanto que seja respeitoso. Se é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo.
né? Confira aí os demais episódios. Já conversei com muita gente bacana aqui, igual a Carol. Tenho certeza que você vai gostar. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.